E eu quero começar lendo na palavra, né, em Salmos 91, do 1 ao 2, que fala assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aqui, nesse salmo, ele fala sobre a segurança daquele que se refugia em Deus, né? E uns confiam na sua própria força, na força do braço, né? Na força do homem. E aqui, Deus, ele fala pra gente, né? Ter confiança nele, primeiro nele, né? E muitas vezes, né, quantos desafios a gente passa que essa mensagem a gente até esquece, porque são tantos obstáculos, tantas coisas que a gente passa que a gente pensa, meu Deus, o que vai ser de mim? A gente esquece da segurança que o Senhor ele passa aqui pra gente, né? De tanto poder que Deus tem. Mas essa mensagem veio para mim como um refrigério, né? Que independente das nossas lutas, das dificuldades, a segurança, nós devemos depositar nossa segurança nas mãos de Deus. E muitas vezes, né, os desafios, eles não vão vir. Os desafios, eles virão, eles vêm, mas não é para nos matar, nos fazer só sofrer, não. Aquilo ali é forjando algo em nós, né? Nos preparando para algo muito maior. E através dessa reflexão me veio, né, que antes de chegar à promessa, a gente passa assim por algumas provações, né? Antes de Davi virar rei, antes de, né, ter todos os feitos, Deus enviou Golias. Ele precisou passar por Golias, né? Ter várias experiências até chegar, ter ali a coroa de rei. Noé, ele, antes dele ver a promessa se cumprir, ele precisou. Noé, antes de ver a promessa se cumprir, ele precisou permanecer ali por anos, obedecendo e construindo aquela arca, fazendo o mandamento, né, de Deus. E anos sem chover, imagina, todo mundo debochando. Cadê a chuva? Tá construindo isso aí à toa. Mas ele foi obediente e ele acreditou, né? Ele teve fé que a promessa ia se cumprir. Mesmo ali com todos os obstáculos, todas as dificuldades, imagina fazer uma arca daquele tamanho, né, para suportar tantos animais e coisas. Mas ele ficou ali firme, aguardando, né? Apesar de todos os obstáculos, ele ficou ali e a promessa se cumpriu depois de anos. Então, o que eu quero dizer aqui, né, que veio ao meu coração no dia de hoje? Que apesar de todos os obstáculos, né, que a gente passa, muitas vezes a gente não entende, mas a nossa segurança, a nossa confiança tem que estar depositada em Deus, né? Se a gente está passando alguma situação, alguma provação, e a gente ainda não foi recolhido por Deus, é porque a promessa ainda precisa se cumprir, ela vai se cumprir, segundo a vontade de Deus. Então a gente precisa depositar essa confiança, essa esperança no Deus Todo-Poderoso, que Ele é que sabe de todas as coisas. Não confiar no homem, no que ele fala, ou na nossa própria conclusão, né? É seguir ali e obedecer às coisas que Deus tem nos ordenado, porque a promessa precisa se cumprir. Durante muito tempo eu
eu lutei, né? Era muito desobediente, eu ficava lutando com as minhas próprias forças, né? Eu não colocava Deus ali à frente, não colocava, né, a minha dependência em Deus, eu não orava, eu agia totalmente pela força do meu braço. E muitas vezes, praticamente todas as vezes, as coisas não andavam, dava errado, né? E hoje eu entendo, né? Eu consigo ter essa compreensão que não é no nosso tempo, não é na nossa força, é no tempo de Deus. Então que a gente possa verdadeiramente entregar, né, nas mãos de Deus as nossas angústias, aflições, os nossos sonhos, primeiramente. E eu falo isso porque antes, né, claro que você precisa fazer a sua parte, como eu falei, né? Noé, ele foi obediente, mas ele precisou se levantar e fazer a arca. Se ele não se levantasse para fazer a arca, nada ia acontecer, né? O que cabe a nós, a gente precisa se levantar e fazer. Mas eu digo, antes da gente fazer, é colocar, sabe, nas mãos de Deus, pedir para que Ele seja conosco, para Ele nos dar sabedoria e orientação. E Ele dá. E Ele dá aquilo que o homem não faz, Ele faz, né? E eu passava por muitas aflições, muita ansiedade, né? E isso, o Senhor, Ele foi me moldando, tem me moldado, né? Porque é dia após dia, mas é Ele, né? Somente Ele. Então, que no dia de hoje você venha depositar a sua confiança, a sua esperança naquele que é poderoso, né? Naquele que pode todas as coisas. Não confia, sabe? Na força do teu braço, na força de outra pessoa, né? Sua confiança tem que estar firmada em Deus, porque Ele sim, Ele faz por nós. Enquanto a gente faz também a nossa parte, né? E é essa mensagem que eu queria trazer no dia de hoje para você. Espero que Deus continue te abençoando, né? Te sustentando. São dias difíceis, mas com Deus, né? A gente consegue. Existe a promessa e ela vai se cumprir, ela precisa se cumprir, tá? Que Deus abençoe.